Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a Jéssica, sou presbítera aqui na IPI sede. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vou fazer a liturgia do culto de hoje, 27/3 de 2022. Chamada adoração. Lá em Salmos 100, de 3-4, diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém? Vamos orar então, pedindo a presença do Senhor no nosso meio e também que nós possamos, nesse momento, nos arrepender dos pecados, confessar ao Senhor os nossos pecados e sabendo que o Senhor nos purifica e nos lava. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua presença, neste culto. Que o Senhor esteja, Pai, com cada irmão, cada lar aqui, Senhor, que está assistindo, prestando esse culto a ti. Que o Senhor faça-se presente, que nós possamos realmente te ofertar um culto racional. Também te pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados, seja ele no falar, no pensar, no agir, que nós possamos nos lembrar agora de tudo aquilo que nós fizemos e que não agradou-te, que nós possamos lembrar para que nós não façamos novamente. Purifica o nosso coração, que nós possamos estar puros para estarmos diante de ti, para te prestar um culto, Senhor. Lava-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, então, vamos louvar ao Senhor com o hino. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, junto com o Senhor, anda o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Que seja uma realidade, que possamos verdadeiramente obedecer sempre ao Senhor e à sua palavra. Amém?
Continuando então o nosso culto, nós vamos agora ler o Salmo 34, de 1 a 8. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? E é nessa certeza que nós vamos agora louvar ao Senhor com alguns cânticos. Amém? Vamos louvar a Deus? Você pode louvar aí da sua casa, que Ele continua sendo bom. Não importa, com ou sem pandemia, Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom. Você pode declarar isso mais uma vez? Vamos lá? Então vem comigo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz. Como é bom estarmos juntos para louvar o nome do Senhor, mesmo distantes. Nesse momento, eu te convido a declarar que é bom pertencer a um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus que ama, que cuida de nós. E nesses momentos, muitas vezes, nossos pensamentos são inundados somente por coisas negativas, coisas ruins, mas que nós possamos trazer à nossa memória
aquilo que nos dá esperança. Amém? Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso
Que bom louvar o Senhor. Que bom mesmo. E se você estiver na sua casa e tiver condições de vir aos cultos presenciais, nós já retomamos os cultos, então você é convidado a participar dos cultos, tanto na IPI Sede, nas congregações, na Betel, que você se sentir confortável, estiver bem, que você vá. O culto online é muito bom, mas o presencial eu te garanto que é ainda melhor. Amém? Nós temos também a oportunidade agora de ofertar ao Senhor, de devolver os dízimos, de devolver aquilo que nós recebemos do Senhor. Em 2 Coríntios 9, de 8 a 9, diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais o que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, nesse momento, está sendo projetado aí na sua casa os nossos dados bancários para fazer a contribuição, relacionado aí, cada igreja tem a sua conta, então que se você estiver preparado, se você puder, que você o faça. Amém? Vamos louvar agora o Senhor e entregar os dízimos e ofertas. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono da prata e do ouro, que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Por isso te pedimos para que o Senhor abençoe todas as vidas que aqui depositaram, Senhor, um recurso na tua obra, que o Senhor possa fazer com que elas se multipliquem, para que nós possamos investir na obra do teu povo. Que nós possamos investir na obra, Senhor, sua, mas que nós possamos abençoar o teu povo, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos para que o Senhor continue fazendo com que as nossas igrejas prosperem, para que nós possamos ter condições de investir, de fazer com que os nossos cultos, nossas aulas, nossos ministérios sejam cada dia mais abençoados. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E agora, momento muito importante do nosso culto, que você acalme o seu coração, para que você possa, nesse momento, ouvir da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você vai sair diferente de quando você começou a assistir esse culto. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar orando novamente, suplicando agora a Deus que Ele que está conosco nesta manhã, fale também ao nosso coração ainda mais por meio da sua palavra. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós. Fala, Senhor, às nossas almas. Transforma, Senhor, as nossas vidas. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja clara, que a tua palavra seja transformadora, que a tua palavra opere mudanças, ó Senhor, na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias, nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 40. Lamentações do profeta Jeremias, lá no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 40. Conforme os irmãos forem contando o texto da Bíblia, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, o versículo 40. Encontrou o texto, os irmãos já se colocam em pé. Amém? Vou estar lendo então para os irmãos. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse versículo da palavra de Deus, o Senhor nos orienta a realizarmos 3 atitudes: esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e depois nos voltarmos para Ele. A palavra de Deus,
enfatiza em vários textos a necessidade de nós examinarmos a nós mesmos. Ou, em outras palavras, de fazermos uma avaliação da nossa própria vida. É interessante observar que essa é uma das maiores dificuldades nos dias atuais. Por quê? Vivemos um período que é chamado de infodemia. Uma pandemia de informações tão intensas, mas tão intensas, que muitas vezes nós não conseguimos parar para pensar na nossa própria vida. Parece que a nossa vida está sendo dominada de tal forma pelas circunstâncias, parece que nós somos tão empurrados pelas coisas que acontecem, que nós não conseguimos parar e pensar na nossa própria vida, naquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer. E a situação vai se tornando cada vez mais complexa. Nós sabemos que as mídias sociais, elas trabalham para agradar as pessoas que acessam a ela. Inclusive, em questões da inteligência artificial, eles oferecem as informações que as pessoas querem obter. Por isso que muitas vezes, quando nós acessamos a internet, celular e tudo mais, eles vão nos dando aquilo que nós estamos querendo, porque eles nos avaliam e dão o produto que nós desejamos, aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos ver. É como se nós fôssemos dominados completamente por todas essas circunstâncias e vamos perdendo a nossa autonomia. Nós vamos perdendo as nossas características como seres humanos. A impressão que, às vezes, podemos ter, que nós estamos sendo o tempo todo manipulados. Manipulado pelas redes sociais, manipulado pela mídia, manipulado pelos comerciais, manipulado pelos jornais, manipulado pelos políticos, manipulado o tempo todo. Como se nós não tivéssemos mais autonomia, como se nós não pudéssemos mais decidir sobre a nossa própria vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos? O nosso Deus enfatiza a necessidade de nós fazermos uma avaliação da nossa própria vida. O nosso Deus enfatiza a necessidade de desenvolvermos a nossa autonomia sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. A palavra de Deus incentiva a nossa ação de agente em relação a tudo o que acontece em nossa vida. E quando examinamos os nossos caminhos, nesse processo de avaliação, é necessário nós fazermos uma pergunta para o nosso coração. Como nós interpretamos a nossa vida? Ou como nós julgamos a nossa vida? Nós julgamos que a nossa vida é uma tragédia, uma comédia ou um drama? Nós julgamos que a nossa vida é uma tragédia, uma comédia ou um drama. Parecem palavras comuns do nosso dia a dia, mas são palavras que influenciam nossa forma de pensar sem nós percebermos. O que é tragédia? A palavra tragédia é uma palavra de origem grega que é tragoide, que é o canto do bode, ou então o berro do bode. O bode era sacrificado nos rituais de culto ao deus Dionísio. Enquanto o bode caminhava para o sacrifício, o bode cantava ou o bode berrava. Não importava se ele cantasse ou berrasse, o destino dele já estava traçado, ele iria ser sacrificado. Quando uma pessoa interpreta a sua vida como uma tragédia, o que ela considera? Que ela não tem controle sobre a sua vida. Que ela não consegue influenciar nem a si próprio e nem as circunstâncias em que ela vive. Ela é dominada por uma tragédia. Por mais que ela tente se esforçar, o destino já está traçado. E o destino é terrível. O destino é fatal. O destino vai prejudicá-la. Muitas pessoas são dominadas por esse conceito de vida. A minha vida é uma tragédia, na minha vida não há como mudar as circunstâncias, eu não consigo mudar a mim mesmo, e eu sei que a situação minha vai de mal a pior. É uma tragédia. Pessoas que têm essa concepção que a vida é uma tragédia, normalmente colocam a culpa de tudo o que acontece com ela nas circunstâncias. A culpa do que está acontecendo comigo é da minha família. Porque a forma como a minha família me educou, a forma como a minha família influenciou a minha vida, é dessa forma que eu estou vivendo atualmente. Alguns colocam a culpa na sociedade. Olha, a sociedade me fez assim, eu não sou culpado.
Tudo que eu faço é consequência das influências más da sociedade sobre a minha vida. Alguns chegam até mesmo a colocar a culpa em Deus. É Deus que é o culpado. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Pessoas que têm a concepção de vida como uma tragédia. Parece algo simples. Parece algo que é delicado em si. Mas muitas vezes nós corremos o risco de ter essa concepção. Acharmos que não podemos fazer nada. Acharmos que não temos condições de mudar nada em nossa vida. Não conseguimos mudar a nós mesmos, não conseguimos mudar a nossa família, não conseguimos mudar as circunstâncias que nos dirigem. Interessante que isso é retratado até na música brasileira, em algumas afirmações. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Em outras palavras, eu não tenho autonomia sobre a minha vida. É a vida que me leva, é a vida que me dirige, é a vida que conduz os meus passos, é a vida. Ou então aquela música bem antiga, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. A minha vida é uma tragédia, eu não consigo mudar nada. Quando a palavra de Deus diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor, a Bíblia indica claramente que a nossa vida não é uma tragédia. Que nós temos condições de avaliar a nossa vida, que nós temos condições de provar os nossos caminhos e nós temos condições de mudar o nosso destino, mudar o que está acontecendo conosco. A Bíblia não compactua com essa visão de tragédia. Uma outra concepção de vida, também muito delicada, é a vida como uma comédia. Também é uma palavra de origem grega. Comédia está ligada ao canto da festa. Novamente ligado ao culto ao deus Dionísio. As pessoas se vestiam de animais para conseguir presentes e oferendas aos deuses. E quando eles se vestiam de animais, as pessoas riam, se alegravam, né? Mais tarde, a comédia se tornou ações que levam as pessoas a rir, a festejar, a se alegrar, né? E muitas pessoas concebem a vida assim. A vida deve ser uma comédia. Só tem sentido a minha vida se eu me sentir bem. A minha vida só tem sentido se eu desfrutar do máximo prazer possível. O importante é curtir o momento. O importante é buscar todo tipo de prazer e todo tipo de festa que a vida possa me oferecer. Tem pessoas que têm esse tipo de concepção. E esse tipo de concepção nós percebemos algumas palavras também do dia a dia. Carpe diem, né? Aproveite o dia, curta a vida, esqueça o futuro, viva o presente, desfrute de todos os prazeres que a vida possa te oferecer. Né? No desenho lá do Rei Leão, Hakuna Matata também, né? Aproveite o dia, vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos aproveitar os prazeres da vida. Mas o que acontece com esse tipo de concepção de vida? A pessoa percebe o seguinte, olha, hoje não tenho nada para fazer. Minha vida está muito chata. Eu preciso de um novo prazer, uma nova satisfação. Quem busca prazer na vida e tem a vida dirigida totalmente pelo prazer, é uma pessoa que vive o tempo todo insatisfeita. Porque quando ela alcança aquele prazer que ela considera que é o que falta em sua vida, assim que ela obtém esse prazer, ela tem necessidade de buscar um novo prazer. Prazer. E aí o que nós vemos o tempo todo, no contexto da escola eu vejo isso, famílias destroçadas, porque cada um resolveu seguir o seu prazer. Casamentos arruinados, porque cada um resolveu seguir o seu prazer. Crianças aguardando do lado, ali para ser atendida, chorando. Por que está chorando? Porque a minha mãe me abandonou, não quer conversar mais comigo. Por que você está chorando? Porque eu não vejo mais o meu pai há muito tempo. O que aconteceu? Ele foi embora, não liga mais para mim. Quando a vida é dirigida pelo prazer, gera insatisfação, tanto naquele que busca o prazer, como naqueles que convivem com essa pessoa. A vida como comédia. A vida como uma busca constante da alegria, da risada, do prazer. Não é uma vida de acordo com a palavra de Deus.
Porque o próprio Senhor Jesus padeceu na cruz. O seu suor se tornou em gotas de sangue, em agonia diante da morte que vinha, por amor a nós. A vida não é só alegria, a vida não é só prazer. O próprio Senhor Jesus afirma que no mundo teremos aflições. Esse tipo de concepção não é uma concepção bíblica. A Bíblia nos ensina que não podemos pensar que a nossa vida é uma tragédia, algo que nós não conseguimos mudar, que estamos indefesos diante das circunstâncias, e nem devemos considerar a vida como uma comédia, que devo buscar só alegria e felicidade. A Bíblia se enquadra mais na palavra drama, porque a palavra drama é uma palavra que indica ação. Ação. E quando olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, o que nos lemos lá? Que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e deu domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar. Deus criou o homem para dominar. Deus criou o homem para agir sobre as circunstâncias do seu dia a dia. Tanto é que a palavra de Deus o tempo todo incentiva as pessoas a tomarem decisões. Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Assuma uma decisão na sua vida. Se você se percebe cansado e sobrecarregado, venha a mim que eu vou te aliviar. Jesus transferindo para o homem a responsabilidade de tomar essa decisão, de vir a ele ou não. Jesus diz também: vinde a mim todos vós que têm sede e beba. Jesus convidando as pessoas a tomarem uma decisão de vir a ele. Nós estamos lendo o livro de Josué, lá em Josué no capítulo 24, versículo 15, Josué faz um desafio ao povo, que eles devem escolher quem eles vão servir, qual Deus eles irão servir. A palavra de Deus incentiva o tempo todo a que nós tomemos decisões em que nós assumamos a responsabilidade sobre a nossa vida. Nós temos condições, sim, de influenciar a nossa própria vida e as circunstâncias ao nosso redor, com a direção de Deus, com a orientação de Deus, com a força de Deus. Por isso, a palavra de Deus nos convida a fazermos esse exame. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Avaliemos a nossa forma de viver. Como nós temos procedido. Que tipo de pensamentos estão dirigindo nossas condutas? Que tipo de pensamentos estão dirigindo nossas ações? Será que eu me considero indefeso diante de tudo que acontece ao meu redor? E acho que nada pode ser feito? Será que eu acho que a vida é só prazer, só alegria? Ou será que eu considero que Deus me deu a possibilidade, como fui criado conforme a sua imagem e semelhança, a transformar a realidade que eu estou vivendo? Como será isso? Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos de idade, passei por várias experiências difíceis na vida. Minha mãe foi embora de casa, né, com uma outra pessoa. E naquela ocasião, eu estava desempregado. E eu estudava aqui em Campinas, no colégio da Unicamp, no Cotuca. E não tinha dinheiro para vir para o colégio. Simplesmente era essa a realidade. Durante 2 anos, foram anos difíceis. 2 anos. Durante 2 anos, eu realmente considerava que não havia como mudar aquela circunstância. Estava muito difícil. O tempo todo lamentando, o tempo todo chorando, o tempo todo dizendo que não havia como mudar aquela realidade. Até que, lendo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, do versículo 26 e 27, tem exatamente essa afirmação. Que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança e nos deu condições de exercer o domínio sobre as circunstâncias. Que eu tinha que tomar uma atitude. Não adiantava ficar lamentando sobre aquilo que estava acontecendo. Que tinha que mudar. E com esse incentivo da palavra de Deus, foi realizado algumas ações e a minha vida se alterou, mudou. É importante, meus irmãos, todos nós reconhecermos que a nossa vida realmente é um drama. Deus é o diretor. Deus estabeleceu a forma de nós procedermos. E se nós queremos que a nossa vida agrade a Ele, nós temos que seguir as orientações da palavra de Deus.
Lá no Salmo 1, um salmo magnífico, né, nós lemos o seguinte, o salmista dizendo como ele agia diante das circunstâncias da vida. E olha só o que o salmo nos diz, que é uma orientação a cada um de nós, se nós queremos ter uma vida diferente diante do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem está sendo conduzido por circunstâncias da sua vida, não é? Circunstâncias. Pelo conselho dos ímpios, que orientam a forma dele agir, ele acredita que os ímpios estão corretos. A palavra ímpio significa sem Deus, pessoa que não acredita em Deus, que não considera os valores de Deus, ela acha que essa é a forma correta de proceder. Então segue o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores, se assenta para ver tudo aquilo, e não se assenta na roda dos escarnecedores. É um processo no qual a pessoa tem a sua vida dirigida por essas circunstâncias. Quando nós fazemos assim, nós perdemos a capacidade de nos examinar. Perdemos a capacidade de avaliar o nosso próprio caminho. Perdemos a capacidade de influenciar nossa própria vida. Por isso a palavra de Deus nos diz, examinemos os nossos caminhos. Avaliemos a nossa própria vida. Quando nós fazemos isso? A Bíblia tem vários textos que falam a respeito dessa situação. É muito comum a palavra de Deus fala que na hora de dormir, coloca a cabeça no travesseiro e se assossega. Quer dizer, na hora de dormir a pessoa faz uma avaliação, uma análise da sua vida. Alguns podem fazê-lo de manhã, um outro horário qualquer do dia. Mas é fundamental que nós examinemos os nossos caminhos. Meus irmãos, essa questão da autoavaliação pessoal é fundamental em tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia fala a respeito disso e, além da Bíblia falar a respeito dessa situação, nós percebemos nos estudos, na literatura sobre o assunto, dizendo basicamente o seguinte, somente as pessoas que fazem autoavaliação das suas vidas têm condições de mudar a própria vida. Quem não se autoavalia não consegue mudar absolutamente nada. Ela vai continuar sendo dominada pelas circunstâncias do seu dia a dia, por pensamentos equivocados que vai desenvolvendo durante o seu percurso de experiência e não se transforma. Somente aqueles que fazem autoavaliação têm condições de mudar a vida. E Deus nos convida a fazermos isso. Examinemos os nossos caminhos. E a palavra de Deus em seguida nos diz, e provemo-los. Provemos-los. Quando eu examino meu caminho, eu vou examiná-lo de acordo com o quê? Nas escolas, os alunos são avaliados de acordo com algumas características que os professores julgam ser corretas, né? E fazem avaliação para verificar essa situação. Quando nós vamos a um médico, ele faz vários exames, né? Solicita vários exames, aliás, para verificar nosso estado de saúde. E esses exames são feitos de que forma? Comparando como nós somos, ou como está o nosso organismo, com padrões da medicina de uma saúde boa, para poder fazer a intervenção. Quando a Bíblia fala, examinemos nossos caminhos e provemos-los, o que a Bíblia está dizendo? Examinar nosso caminho e prová-lo de acordo com a palavra de Deus. A minha vida está de acordo com a palavra de Deus? A minha vida está de acordo com as orientações que Deus me dá em sua palavra? No texto aqui do Salmo 1, o salmista continua dizendo o seguinte, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem bem-aventurado é alguém que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele medita na Bíblia. Ele avalia a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Tem o prazer de meditar na palavra do Senhor. E quando faz essa meditação, logicamente, ele verifica como está a sua vida de acordo com os padrões que Deus estabeleceu. E o texto continua. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aquele que prova os seus caminhos de acordo com a palavra de Deus, verifica o que está em desacordo e procura corrigir, pede perdão a Deus pelos seus pecados e adapta a sua vida, ele será bem sucedido. A folhagem dele não vai murchar.
Porque mesmo nas situações mais difíceis, ele vai sentir a força de Deus no seu coração. Ele vai sentir que Deus está sustentando a sua vida. Não significa que essa pessoa não vai chorar. Não significa que essa pessoa não vai passar por situações difíceis. Não significa que essa pessoa não vai derramar lágrimas, sentir um aperto no seu coração. Mas lá no íntimo da sua alma, ela tem ainda firme convicção: Deus está sustentando a minha vida. Deus está comigo. A folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido, porque será de acordo com a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é fundamental. A vida cristã é uma vida em que nós temos que fazer um exame constante dos nossos caminhos. Verificar como nossos caminhos estão diante daquilo que Deus nos orienta em sua palavra, para tomarmos uma atitude. Mas o que a Bíblia requer de mim? Nós podemos escrever aqui para os irmãos os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos nós temos lá o que Deus requer de cada um de nós. Mas nós ficaremos um bom tempo descrevendo os 10 mandamentos. Gosto muito dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos se resumem em 2, que é o resumo da palavra de Deus, daquilo que devemos fazer para agradar o coração de Deus. Que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu busco a Deus. Quando eu amo a Deus, eu leio a sua palavra. Quando eu amo a Deus, eu procuro que a minha vida seja de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amarmos as pessoas. É o resumo da palavra de Deus. Como nós estamos vivendo de acordo com esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar as pessoas. É necessário provarmos os nossos caminhos. E às vezes nós temos dificuldades de fazer isso. Porque a nossa mente às vezes é complicada, difícil de fazermos esse exame. Por isso, o salmista, lá no Salmo 139, ele fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista reconhece a dificuldade que ele próprio tem de examinar a sua própria vida. E pede: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê o que está, Senhor, no meu coração. Porque às vezes, meus irmãos, nós sofremos tanto, mas tanto, porque no nosso coração tem concepções equivocadas, erradas, sobre a realidade, sobre as coisas que acontecem. Nós precisamos que Deus sonde o nosso coração. Sonda, Senhor, o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, o que está por trás das minhas ações. Todas as nossas ações são fundamentadas em pensamentos, em crenças que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma forma de proceder que é mal, vai me levar para uma situação mais difícil. E guia-me pelo caminho eterno. Provarmos a nossa vida diante do Senhor. Examinemos nossos caminhos, provarmos. E por último, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Voltar ao Senhor, primeiramente, envolve pedir perdão por todos os nossos pecados. Quando nós examinamos nossos caminhos, de acordo com a palavra de Deus, vamos perceber pecados. Pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoe por esse pecado. Me perdoe. Resolve também esse voltar para o Senhor, a firme convicção: Senhor, dirige a minha vida, conduz a minha vida, transforma a minha vida. Senhor, eu quero ser de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade. Muda, Senhor, a minha vida. Me transforma, Senhor. Me orienta, Senhor, naquilo que eu devo fazer. Qual a melhor forma de agir? Qual a melhor forma de proceder? Esse é um processo de exame espiritual. Examinar nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. Devemos fazer isso constantemente. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus enfatiza tanto essa importância que a Bíblia estabelece algumas diretrizes que são fundamentais. Por exemplo, lá o 4º mandamento, né, que fala da necessidade de nós reservarmos um dia 7 para buscarmos ao Senhor, para descansarmos das nossas atividades e buscarmos ao Senhor. Reservar um dia 7 para buscar ao Senhor é uma necessidade espiritual da nossa vida, porque nesse dia que reservamos,
É um dia especial para quê? Para fazermos exatamente essa autoavaliação, esse autoexame, para que Deus possa estar operando, transformando a nossa vida. Quem escreveu esse texto? Esquadrinhemos nossos caminhos, provemos-nos e voltemos para o Senhor. Foi Jeremias. Jeremias estava sofrendo muito no seu coração. E no livro que ele escreveu, Lamentações de Jeremias, né, ele estava sofrendo por duas coisas. Uma, sofrendo porque viu Jerusalém, que ele amava tanto, ser destruída e ser levada, ver seus habitantes sendo levados cativos. Isso deixou ele extremamente triste. Olhou para as circunstâncias ao seu redor e viu destruição e morte. E às vezes acontece isso. Nós olhamos para o nosso redor, para as circunstâncias da nossa vida, e nós vemos isso, destruição e morte. Quando vemos destruição e morte, o nosso coração automaticamente vai ficar abalado. E foi o que aconteceu com ele. Depois de ele ver toda essa circunstância terrível na sua vida, Jeremias, em seguida, começa a colocar diante de Deus o que acontece no seu coração. Como ele estava sofrendo com aquilo que estava ocorrendo. Está no livro de Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos aqui na linguagem de hoje, porque é uma linguagem eu acho que mais fácil entender as palavras. Ele diz assim, ó, ele diante de Deus, analisando a aflição do seu coração. Olha só as palavras dele. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim um leão de tocaia, como urso pronto a atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é a paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida. A minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Jeremias estava olhando para o que estava ocorrendo no seu coração, como resultado das circunstâncias da sua vida, e de forma poética, ele retrata as tristezas da sua alma. Dificilmente nós conseguiríamos retratar com tanta fidelidade um sofrimento na alma como esse que Jeremias estava tendo. Até que Jeremias tomou uma atitude. Quando ele fala, examinemos a nós mesmos, ele tomou uma atitude. Que atitude ele tomou? É o que nós vemos no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Resolveu fazer uma avaliação da sua vida. Não ser dominado pelas circunstâncias ao seu redor, nem pelas aflições do seu coração. E ele diz o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele começou a olhar para Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Vou confiar no Senhor.
Apesar de tudo que está acontecendo, eu vou confiar no Senhor. Bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem sofrer o jugo da sua mocidade. E em seguida ele vai falando, e vai se colocando diante de Deus, todas as aflições do seu coração, e fala: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Uma necessidade espiritual de cada um de nós. Uma necessidade para sermos seres humanos, como Deus quer que sejamos. E não simplesmente sermos manipulados por tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Deus nos chama para exercermos diante dEle, com a força dEle, a nossa função de domínio sobre a face da terra. Deus nos chama para avaliarmos a nossa vida, avaliarmos o que está acontecendo e nos transformarmos para sermos uma bênção para a nossa própria vida e para a vida das pessoas que convivem conosco. O autoexame é fundamental, ele é essencial na nossa vida para crescermos diante de Deus. Que o Senhor nos fortaleça dia a dia na sua graça e que jamais nos esqueçamos dessa necessidade espiritual de esquadrinhar os nossos caminhos, isto é, avaliar a nossa vida, provar os nossos caminhos de acordo com a palavra do Senhor e nos voltarmos inteiramente para Ele. A nossa vida não é uma tragédia, nem é uma comédia. No contexto bíblico, a nossa vida é um drama, no qual Deus nos chama a agir de acordo com a sua vontade, um drama na qual Ele é o diretor, Ele que vai nos orientar nos passos que devemos seguir, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Estamos chegando agora ao final do nosso culto de adoração a Deus. E o desafio da autoavaliação é muito grande. Muito grande. Né? Às vezes, essa autoavaliação exige de nós um bom tempo de reflexão. Às vezes, até mesmo escrever. Parar e escrever. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Espera aí, o que está acontecendo com o meu coração? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que essas coisas estão acontecendo com a minha vida? Esquadrinhar, examinar. O que a Bíblia fala a respeito disso? Como devo agir de acordo com a Bíblia? E aí nós nos voltamos para Deus, pedimos perdão e fortalecemos nossa vida diante do Senhor. Meus irmãos, a vida em Cristo Jesus não é uma filosofia. A vida em Cristo Jesus não é um dogma religioso simplesmente. A vida em Cristo Jesus, como o próprio nome diz, é vida. É Jesus vivendo em nós e através de nós. É Jesus dirigindo de fato os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa existência. O cristão é aquele que é conduzido pelo Senhor Jesus. Por isso, a necessidade fundamental de nós estarmos constantemente avaliando a nossa vida, provando-a e nos voltando para os padrões de Deus, para os padrões do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra maravilhosa de Jesus, quando nós fazemos isso. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso Senhor Jesus. Às vezes sofremos tanto, porque insistimos em conduzir a nossa vida segundo nossos próprios princípios, segundo nossos próprios valores. A nossa carga vai aumentando, as nossas angústias vão se ampliando, nós vamos ficando cada vez mais abatidos. E o Senhor Jesus, o tempo todo, nos fala isso, para ir até Ele. E ao chegar na presença dEle, aprender dEle, aprender com Ele, como devemos viver, como devemos agir. E dessa forma nós vamos encontrar aquilo que nós mais desejamos. O maior desejo da nossa alma é ter paz no coração. Ter uma alma
leve na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E é interessante, né, meus irmãos, né, em breve nós vamos voltar à escola dominical. Espero que em breve, né, daqui em breve vamos voltar à escola dominical. Porque na escola dominical nós podemos conversar mais. Porque esse texto aqui é tão interessante que a minha intenção era conversar com os irmãos. Né? Os irmãos estão vindo pregando e tal. Mas conversar, bater um papo, levantar dúvidas. Né? O que significa isso? O que os irmãos acham? O que os irmãos pensam? Né? Como é que nós vamos viver dessa forma? Porque em Jesus é maravilhoso. E Jesus quer reinar na nossa vida, no nosso coração. Quando Cristo reina, é o que acontece, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala no livro de Efésios que fomos criados em Cristo Jesus, lá no livro de Efésios 2, versículo 8 e 9, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados por Deus para fazermos coisas boas, sermos felizes, abençoados por Deus. Deus nos chama para sermos pessoas bem-aventuradas, pessoas que examinam as suas vidas, provam seus caminhos e se voltam constantemente para Ele. Então, encerrando o nosso culto, o envio diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando, e assim estaremos encerrando o nosso culto desta manhã. Meus irmãos, novamente o apelo, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Da mesma forma, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Assumamos o controle da nossa vida diante de Deus. Não sejamos derrotados pelas circunstâncias da vida, nem possamos achar que a nossa vida é uma tragédia ou uma comédia, mas que a nossa vida é uma vida que deve ser dirigida, conduzida por Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E assim seremos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração e nos convida, Senhor, para examinarmos a nossa vida. Nos convida, Senhor, para examinar os nossos passos, aquilo que nós fazemos. Que nós, Senhor, não possamos ter uma concepção que a nossa vida é uma tragédia, que nós somos indefesos em relação a tudo o que acontece, e nem que a nossa vida simplesmente é desfrutar prazeres, mas que possamos perceber que a nossa vida deve estar nas tuas mãos, dirigida e conduzida por ti, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, deve ser dirigida pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que examinemos os nossos caminhos constantemente. Possamos prová-los de acordo com a Tua Palavra. Se está de acordo com aquilo que o Senhor orienta ou não. E nos voltarmos sempre para Ti. Porque em Cristo Jesus nós somos vencedores. Senhor, leva-nos para casa agora, guardados na Tua proteção, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.